Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 30 de julho, agora na Espanha, 21 horas e 38 minutos, no Brasil, 16 e 38 da tarde. Gente, a BTC aqui no 4 horas segue dando vigência ao bico de uma figura triangular aqui, ó. É muito provável que depois de ter estressado a base dessa canaleta virtual de baixa aqui, a gente agora volte a estressar a aresta superior, já que lá no diário segue vigente a nossa bandeira de alta, o mastro e a bandeira seguem totalmente vigentes. Hoje a gente chegou a desenhar um doji levemente vendedor, mas agora virou um doji levemente comprador. O doji é um corpo real ínfimo com pavios superior e inferior também igualmente tímidos em forma de cruz. O doji é a configuração do final de uma pernada corretiva ou impulsiva, mas aqui muito provavelmente a gente está desenhando o final de uma pernada corretiva. Isso aqui é na verdade o bico de uma figura triangular que vai acabar se desdobrando numa pernada ascendente agora para buscar a mediana do canal de Keltner. Já é o primeiro, segundo, terceiro doji que vem namorando a linha superior da nuvem e não deixando o ativo incursionar para dentro da nuvem, se comportando como um verdadeiro suporte brutal. No gráfico de 6 horas segue vigente também uma cunha triangular. Isso aqui provavelmente vai explodir em direção à VWAP mensal, que segue lá em 30.300 e pouquinho. No intraday deu bons trades. Vocês vejam que o sinal ofertado fechou rapidamente. Batia na lower, acumulava, voltava para VWAP, batia na lower, acumulava, voltava para VWAP. Agora há pouco deu uma explosão, tentou furar de baixo para cima, upper, voltou para VWAP e agora está acumulando numa figura triangular logo acima da VWAP no intraday. Como a semana está terminando, aqui no gráfico semanal a gente está desenhando um corpo real vendedor que está se configurando como um martelinho. A cabeça desse martelo ficou bem reduzida, o pavio também tá maior do que o corpo real, então está caracterizado um martelo. Na projeção no semanal segue vigente aqui o domínio das forças compradoras. É bem provável que diante desse martelinho a gente volte a estressar a linha superior da nuvem no semanal. Como a gente já fez isso 1, 2, 3 vezes, a quarta vez vai encontrar um book ligeiramente rarefeito, com boa parte das ordens de vendas bem carcomidas. Isso aqui é provável que forme um pullback e consiga avançar para buscar a lower subsequente na nossa grade curvilínea de expansão logarítmica exponencial, que segue também igualmente vigente e deve levar a BTC para um patamar entre 36 e 40 mil dólares. Na seara fática, houve um hackeamento. Hackers conseguiram drenar algumas pools da Curve Finance. Gente, eu ainda não... A Curve Finance ainda não reportou qual foi o modus operandi desse hackeamento. Possivelmente tem relação com os oracles que definem os preços dentro dessas pools. O fato é que várias pools da Curve Finance foram exploradas hoje, 30 de julho. Até agora, o prejuízo reportado está em torno de 24 milhões de dólares. A investigação ainda está em andamento. Qualquer projeto que dependa dessas pools teve o contrato suspendido, a execução do smart contract. O fato, gente, é que eu estou tentando investigar o que aconteceu com esse hackeamento. Como eles ainda não reportaram o modus operandi, porque eu faço questão aqui no canal de reportar para vocês o modus operandi de qualquer evento de hackeamento para que a gente possa se prevenir. Ainda não, eu faço uso das piscinas da Curve Finance, mas faz umas 2 semanas que eu não uso elas. Mas é preciso saber o que aconteceu para a gente identificar a vulnerabilidade e poder proteger os nossos próprios ativos. Enfim, e a USDT, o dólar Tether, se aproxima do marco histórico de 84 bilhões de dólares em market cap, enquanto o volume de USDC, o Circle, cai para o menor nível em 2 anos. Gente, tem alguma coisa acontecendo com as stablecoins. O CZ, o dono da Binance, andou tweetando. Ele fez um tweet assim meio genérico, mas alertando
que talvez uma stablecoin não seja tão estável assim. Talvez uma perda transitória pode ser uma perda permanente. Não se deixe enganar por algo que é designado como estável e nem sempre são estáveis. Enfim, ele fez esse tweet, mas não reportou nenhuma stablecoin especificamente. É bom a gente ficar com um olho no gato, outro olho no peixe, porque tem alguma coisa acontecendo com alguma stablecoin ou com algumas stablecoins. Vamos ficar de olho. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o mundo da mineração deu uma sacudida nesse final de semana. Agora, a Vale assinou um acordo com os sauditas no montante de 2,6 bilhões de dólares. Na verdade, eles criaram uma joint venture em que os sauditas agora são sócios de algumas jazidas da Vale do Rio Doce, desde o Canadá até a Indonésia. É um acordo histórico porque coloca os sauditas na corrida da mineração global. O fato, gente, é que os sauditas sabem que algum dia o petróleo do Oriente Médio vai terminar. O fato é que agora eles entram de cabeça na corrida pela mineração. Enfim, vamos ver como vai se desdobrar. E uma ordem de evacuação para uma cidade do oeste do Canadá foi dada, enquanto incêndios florestais seguem varrendo o Canadá. Uma ordem de evacuação para a cidade canadense de Osoios, na British Columbia, na Colômbia Britânica, foi dada em razão de vastos incêndios florestais que estão ameaçando aquela população. E o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, o Dmitry Medvedev, afirmou que os ataques com drones ucranianos contra prédios de escritórios em Moscou na manhã desse domingo, se tivesse sido um sucesso, faria com que a Rússia usasse armas nucleares contra aquele país. Enfim, essa declaração foi dada agora no final da tarde desse domingo. É lamentável que esse conflito possa eventualmente escalar por um patamar nuclear, mas foi exatamente isso que o Dmitry Medvedev, o ex-presidente russo e vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, afirmou, dizendo que não está fora do radar se uma eventual nova investida da Ucrânia contra o território russo for ultimada, eles vão se valer das suas armas nucleares. Enfim, lembrando que a Rússia tem o maior estoque de ogivas nucleares do planeta e o melhor sistema de delivery, já que a OTAN, principalmente os Estados Unidos, não investem em mísseis balísticos intercontinentais desde a década de 80, desde a gestão Ronald Reagan, que a OTAN, por assim dizer, e todos os integrantes que dispõem de artefatos nucleares, como França, Reino Unido, enfim, eles não renovaram o sistema de delivery. E num eventual conflito nuclear, o que seria uma espécie de apocalipse, um Armagedon, por assim dizer, um evento apocalíptico, a Rússia e a China sairiam ligeiramente na frente, porque uma salva de mísseis hipersônicos em direção a Manhattan, por exemplo, com certeza faria com que uma ogiva alcançasse Manhattan e faria vaporizar, por assim dizer, instantaneamente mais de 25 milhões de seres humanos que conheceriam Elvis imediatamente. Enfim, pessoal, o mundo está virado numa hecatombe nuclear. A BTC aqui segue acumulando no 6 horas numa cunha que eventualmente vai explodir em direção ao VWAP mensal no patamar de 30.300. É para lá que a gente deve estar indo nas próximas horas, porque depois de estressar a base dessa banda de VWAP mensal, a BTC normalmente volta em direção à própria VWAP mensal. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Até amanhã, fiquem com Deus.